Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer mais um dos vídeos temáticos. Eu venho falar dos cafajestes na literatura. Algo me diz que esse tema vai ter várias edições, vários vídeos sobre cafajestes na literatura. Há tantos na vida real, por que não haveria na literatura? O que eu estou entendendo por cafajeste? Aquele indivíduo que seduz as moças, fazendo promessas que depois não cumpre e abandona a moça, a mulher, com todo o ônus da relação. E às vezes esse ônus é muito mais que desonra, às vezes ela engravida, fica sem condições de cuidar do filho, ele vai embora. Às vezes não há gravidez, mas só há a desonra, e isso no século XIX é algo muito pesado, desgraça a vida da mulher. Com isso eu quero dizer que só vou tratar de romances do século XIX? Não, mas a maior parte sim, porque no século XIX a moral burguesa estava bem mais pesada, bem mais rígida, controladora, e a sociedade já estava muito bem constituída. A burguesia já era dominante, né, em termos políticos até. Porque antes já era dominante em termos econômicos. Então quem tem muito poder determina as regras de comportamento. Se a gente está falando de burguesia, a gente está falando de um puritanismo, de um cristianismo puritano mais arraigado, mais moralista, né? Claro, gente, há exceções para tudo, eu estou falando assim, de modo genérico, né? Era a tendência. Então, vamos às obras. Fausto, de Goethe. A primeira já nem é bem do século XIX, se eu não me engano é finzinho do século XVIII, embora o Goethe tenha escrito ela por muito tempo. Eu estou mostrando só o primeiro volume, né, são 2 volumes, mas aqui é o episódio da Margarida, ela aparece só no primeiro volume, a Gretchen. Aqui, coitada, ela foi seduzida pelo próprio diabo, né, então assim, não tinha escapatória mesmo. Ela, uma jovem, pobre, mãe doente, o irmão era, acho que alguma coisa militar, tal, trabalhava, e o Fausto já, né, depois do pacto com o diabo, ele rejuvenesce e fica com todos os poderes. E ele decide, sim, é uma decisão, ele decide seduzir a Margarida, a Gretchen. Ela, né, até acha improvável um relacionamento com um cara jovem, rico, bonito, mas ele a seduz e ela sucumbe. E ele desgraça a vida dessa moça, assim, de maneira horrível. Eu fiz um vídeo sobre personagens sofredoras da literatura e ela tá ali disputando firme com a Fantine de Os Miseráveis. Eu não sei quem sofre mais, viu? Não sei. Mas bom, eu ia falar, o destino dessa aqui é pior, da outra também não foi bom. Mas enfim, ó, lá vai o spoiler. E se você não quiser saber o que acontece com a Margarida aqui, pule o vídeo, eu vou deixar a minutagem aqui embaixo da parte que recomeça sem spoiler. A Margarida, ela se envolve com o Fausto, ele a seduz. Ele desgraça ela e toda a família. Ela engravida, ele a abandona, ele só queria seduzi-la. Eu só sei que a mãe dela morre por conta disso, por conta do envolvimento dos dois. O irmão dela também, ele é morto, acho que num duelo, numa briga com o Fausto. Ela fica sozinha, meio que dá uma enlouquecida. Ela mata o próprio filho, né? Porque ela já perde o juízo. Ela mata o próprio filho, vai presa e condenada à morte, e é morta. Vejam só, ele acabou com a vida dela e com todos os parentes, os familiares. Eu acho que a Margarida Gretchen ainda é mais sofredora que a Fantine, eu não sei, é difícil decidir isso. Bom, mas esse vídeo é mais pra falar do cafajeste em si do que da vítima, mas não dá pra falar do cafajeste sem dizer o que ele fez, né? As consequências para a vítima, o ônus todo com o qual a vítima ficou, né? O Fausto a gente já sabe, fez o pacto com o diabo, ficou com poderes absolutos. Fiz um vídeo já sobre o Fausto. Eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada. Hoje eu faria um vídeo totalmente diferente, mas enfim, tava no começo do canal, tá lá, tá? Deem uma olhada. O Filho de Mil Homens, aqui é um livro contemporâneo e ele não é sobre o século XIX, embora a questão do tempo aqui não seja bem marcada, a realidade aqui acho que é mais contemporânea, mas é uma realidade contemporânea mais de vilarejo, então assim, o que serve para uma metrópole contemporânea hoje, eu acho que isso em qualquer país, não serve para cidades muito pequenas. As cidades muito pequenas, elas mudam de costume, de cultura de maneira mais demorada, né? O ritmo é outro.
Então, embora seja contemporânea, aqui está tratando de uma vila pequena, dá a impressão que está ainda no século XIX, pelos costumes, pela fofocaiada, pelas coisas todas, né? Aqui são várias histórias, né? Em uma delas é a figura da Isaura, que tinha um namorado, era jovem, sei lá, menos de 18, tinha um namorado que a seduziu, que fez todas aquelas promessas que depois não cumpriu, e quando conseguiu o que quis, foi embora. Aqui o desfecho da Isaura não é tão triste, mas ela pena por um tempo, porque ela passa anos com essa pecha de maculada. Foi um desespero para a família e isso causou nela um impacto emocional muito grande, que ela se sentiu muito sozinha, praticamente deprimida e ficou anos amargando essa situação. O cara se deu bem, pulou fora e ela ficou com o ônus. Não engravidou, mas ficou com a letra escarlate, digamos assim. Ela ficou totalmente impactada, assim, já paralisou a vida dela por anos. Ele entristeceu a família e tudo mais. Primo Basílio, do Essa de Queiroz. Aqui, né, a gente já conhece bem essa história. Aqui é a história da Luísa, casada com o Jorge, e o Jorge vai viajar. De repente aparece o primo Basílio, que não queria nada a sério com ela, ele só queria se distrair durante o tempo que estaria em Lisboa. Eles tinham tido um romance na juventude e tal, ele viajou. E ela depois acabou se casando com o Jorge, então assim, classe média, burguesa, bem colocado, o marido viajou, né? E ela foi seduzida. Ela acreditou que ele estava realmente apaixonado por ela, porque ele fazia juros, prometia e tal. E aí quando a situação dela fica complicada, porque a empregada começa a chantageá-la por conta do romance, ameaçando contar para o marido, ela fica desesperada, vai até o Basílio e ele a rechaça. Ele a abandona, ele vai embora, deixa essa complicação de lado. Ela fica com todo o ônus da relação, sempre, a mulher sempre fica com o ônus, fica com todo o ônus da relação, tendo que ceder às chantagens da Juliana, tendo os papéis invertidos. Embora Essa de Queiroz tenha imitado um pouco o Flaubert com Madame Bovary, essa parte da troca de papéis entre empregado e patroa, eu acho que é o que mais vale a pena nessa obra aqui, porque o resto não é muito original. Aqui temos 3 casos, eu acho que talvez dê pra dizer que isso aqui é do século XVIII, esse é do século XIX e este aqui do século XX. E o homem não muda de comportamento. Em todos os casos aqui, o homem se comportou da mesma forma. Prometeu o que não cumpriu, seduziu e abandonou, e a mulher sofre. Não dá pra gente avaliar, medir sofrimento, né? Isso não tem sentido. Mas cada um apena do seu modo, de acordo com o seu contexto, e sofre horrivelmente, né? Por conta de cafajestes. Os cafajestes são seres muito nocivos para a sociedade. Bom, então é isso. Se você tiver ideias de mais cafajestes, na verdade eu até já tenho, mas eu tô fazendo de 3 em 3. Já tenho ali uma listinha de mais uns 3. Se vocês quiserem sugerir, eu acho que eu vou fazer vários vídeos com esse tema, não sei porque eu desconfio isso. Se vocês quiserem sugerir, fiquem à vontade, comentem aqui embaixo, me digam o que vocês acham dessas histórias, se vocês já leram, não leram, enfim. Recomendem obras para eu ler. Adoro quando vocês me passam dicas de leitura, aí eu acho que é uma reciprocidade, porque eu faço os vídeos indicando, né, coisas para ler, e aí quando vocês me indicam, comentam se eu já li, perguntam se eu já li, eu acho ótimo, porque aí minha listinha só vai crescendo, né? Não era pra eu achar isso tão bom, já que eu tenho uns 600 livros pra ler, mas enfim, gente sem juízo é assim. Então eu espero que vocês gostem, compartilhem se for o caso, comentem, curta o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram, Snapchat e Facebook. Snapchat eu quase não tô postando, mas nos outros sim, certo? Facebook é a página do blog, onde tem os vídeos, os posts, tudo que eu falo sobre cultura e tudo mais, certo? Muito obrigada, beijo.